Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos aí com o livro de vocês. Temos uma questão para correção, que é justamente a página 131, tá? Todos na página 131. Depois que eu corrigir essa questão, eu vou fazer uma recapitulação do que a gente falou, ou melhor, do que foi conversado ontem, certo? Vamos conversar sobre o reino do qual nós estamos estudando, no capítulo 10, e vamos dar continuidade, tá bom? Então, vamos lá. Na página 131, nós temos assim: você deve ter ouvido várias vezes que a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Isso é verdade? Na opinião de vocês, vocês concordam? Pode. Com 7% da superfície Está total. muito baixo, eu não estou conseguindo ouvir. Oi? Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo ouvir. Mas pode falar, vá. Com 7% da superfície total do planeta, a Amazônia abriga cerca de 50% da biodiversidade mundial. Não está dando para ouvir direito, não. Só deu para ouvir a palavrinha floresta amazônica, não deu para escutar direitinho, não. Dá para repetir, por gentileza? Dá para repetir? Oi, tia. É porque não está dando para ouvir, está muito baixo. Tem como repetir? Outra pessoa? Posso, tia? Pode. Eu coloquei assim, não, pois a vegetação que cresce por meio da fotossíntese captura gás carbônico da atmosfera e libera oxigênio, ao contrário do pulmão, que transforma o oxigênio da atmosfera em gás carbônico. Tu não confundiu, não, aí, Maria? Não sei? Não, porque quando ele fala assim, a comparação do pulmão do mundo é com relação à produção de oxigênio. É. Acho que teve uma confusãozinha aí. Posso, tia? Pode. Não, os verdadeiros pulmões do mundo são oceanos. São as águas, elas produzem mais oxigênio pela a fotossíntese e é liberado para o ambiente. Já a floresta libera menos oxigênio. É o Pablo, é? É, Ok. Mais alguém, Patrícia? Tia, eu coloquei igual da Raíssa. Semelhante. Pois lê. Ah, era a Raíssa que estava lendo, era? Eu não estava ouvindo. Não, é porque ela colocou no chat. Ah, não vi. Desculpa. Deixa eu procurar aqui. Tá. Desculpa. Achei. Pois as algas produzem maior porcentagem de oxigênio. Ok. Mas alguém colocou diferente? Tá certa, Raíssa, tua resposta. Mais alguém? Não? Então podemos continuar, né? Posso continuar, né? Então vamos lá. O capítulo do qual nós estamos, o capítulo 10, sobre o reino protista, nós temos algumas características que é desse reino. Então, vou repetir algumas informações e vou acrescentar no final, tá? Então, só para recapitular. O reino protista é formado por células eucariotes, ou seja, células que possuem uma carioteca, possuem um núcleo organizado. Tá? São células que possuem uma carioteca e possuem um núcleo organizado, então nós chamamos de células eucariontes. Só um minutinho que eu tô
tentando colocar no chat direito para me acompanhar. Tem que virar de sair. Estou não ver a resposta da Raíssa. Tá? Então, uma das características, como eu já falei, formado por células eucariontes. Outra característica do reino protista, nós vamos encontrar seres unicelulares e multicelulares, ou podemos chamar também de pluricelulares. Vamos encontrar seres autotróficos e heterotróficos, ok? Além disso, nós vamos perceber, e nós vimos ontem, que já foi até mencionado ontem, que esses seres protistas, eles podem ser utilizados tanto na alimentação, como na indústria, como eles podem trazer benefícios para o ecossistema, mas também podem trazer alguns danos para a nossa saúde, trazer algumas doenças também, tá? Então, quem pertence a esse reino, o reino protista? Justamente as algas, que nós classificamos elas como algas unicelulares e algas multicelulares, ou pluricelulares, né, como eu tinha falado, e os protozoários, que são, digamos, os protozoários os primeiros de tudo, né? Tem até uma informaçãozinha lá na página 128 de vocês. Certo? Continuando. Tá? Então, essas aí são as características gerais. Células eucariontes podem ser unicelulares e pluricelulares, ou melhor, unicelulares e multicelulares, autotróficos ou heterotróficos, pertencentes ao reino são as algas unicelulares, algas pluricelulares e os protozoários, e eles são utilizados, podem ser utilizados, tem a sua importância tanto para a parte econômica como para a parte ecológica. A parte econômica, no que se refere à indústria alimentícia, à indústria farmacêutica, tá? Com relação à parte ecológica, ajuda a equilibrar o ecossistema, e além também da questão da produção do gás oxigênio, que é o necessário para a nossa respiração, certo? Então, nós vimos, ontem nós começamos a falar a respeito das algas. Nós temos aí algas unicelulares e algas pluricelulares. Temos, dentro de cada um desses dois grupos, tanto da unicelular como da pluricelular, nós temos três grupos, subgrupos, podemos dizer assim. Deixa eu só dar olhar isso aqui, que eu não estou enxergando. Espera aí, Raíssa. Qual a função dos bacilariófitas? No caso aí, essas algas aí, elas são... Eu ia chegar lá, mas já que tu antecipou, então, qual a função delas? Elas são utilizadas na indústria, tá? Como foi até mencionado ontem pelo Walter, naquela imagem da catedral, é usado na indústria para a fabricação de tijolos e na construção de alguns monumentos. Também é utilizado para a fabricação, composição de cremes dentais, filtros, polidores, lixas, tá? Respondido? Mas eu ia chegar lá, porque eu estou fazendo uma prévia antes. Tá? Então, continuando. Daqui a pouco, se tiver mais alguma coisa, tu coloca, tá? Então, continuando. As características gerais das algas. Elas podem ser encontradas tanto em água doce como em água salgada, né? Tanto doce como no mar. E também a gente ainda encontra alguns tipos que são localizados em solos úmidos, tá? Em solos úmidos. Outra característica das algas, elas podem ser seres microscópicos, que é no caso das algas que possuem apenas uma célula, são unicelulares, e elas podem também ser consideradas pluricelulares, ou seja, são aquelas que são formadas por várias células e que podem chegar até 60 metros de altura, como eu já tinha falado para vocês ontem. No caso, a Kelps é um exemplo de uma alga que pode chegar até 60 metros de comprimento, tá? Lógico, que é encontrado dentro d'água. Elas podem ser
Autotróficas, ou seja, elas podem ser produtoras do seu próprio alimento, a partir do momento que tem a luz. Então, lá na página 129, que ontem nós estávamos falando, vocês já devem ter percebido que existe, a exemplo das euglenofitas, existe aí, elas podem realizar seu próprio alimento, ser autotróficas, se tiver a presença da luz, como também ser heterotróficas, ou seja, produzir seu alimento com a ausência de luz, né? Então, ela pode realizar esses dois processos com relação à sua alimentação. Ela pode produzir o próprio alimento, como ela pode pode produzir seu próprio alimento a partir da luz solar, como ela pode produzir com a ausência, tá? Nesse caso aí, quando elas realizam essa questão da produção do seu próprio alimento, no caso, quando elas são autotróficas, elas produzem seu próprio alimento. Por quê? Porque elas realizam o processo de fotossíntese. E nesse processo de fotossíntese, elas acabam produzindo a glicose. Essa glicose é um dos principais carboidratos que vai dar energia a essa alga, tá? Fornecedor de energia dessa alga. Como nós já tínhamos falado, as algas, elas são as principais produtoras de oxigênio, gás oxigênio, né? Tanto na parte terrestre como na parte aquática. São fundamentais, como eu já falei, pela questão do equilíbrio. Por quê? Porque algumas espécies, espécies não. Alguns seres acabam se alimentando dela, tá? Valor econômico, eu já falei também. Valor econômico, ela é importante por quê? Porque tanto ela é utilizada na culinária, como a gente viu ontem a exemplo do sushi, né? Que aquela membrana que envolve o sushi, ela é uma alga, né? Vimos também que ela é utilizada, o H, ele é utilizado, é uma membrana retirada da alga, que é utilizada para confecção, para fabricação, palavra mais para a fabricação das cápsulas, né? Aquelas cápsulas que nós tomamos, ela é revestida, aqueles comprimidos, eles são revestidos, então, no caso, a matéria-prima para a fabricação daquelas cápsulas é o H, tá? Que é uma membrana retirada da alga. Só anotar aqui o nome da Maria. Tá? É retirado da alga. Nós vimos também que existe alguns corantes que são produzidos a partir de algas, também nós vimos isso aí. E o sushi, as cápsulas, corantes, eu não me lembro, eu acho que só foi esses três que eu mencionei ontem. Foi, se eu não me engano, foi só esses três, tá? Aí nós vimos aí que as algas unicelulares, elas são divididas em 3 grupos, né? Então, o primeiro grupo, como eu já tinha falado nesse minuto, as euglenófitas. Essas algas, elas são microalgas, ou seja, elas são unicelulares, são minúsculas, pequeninas, né? Não são formadas apenas por uma única célula, porque elas são unicelulares. Elas são microalgas flageladas, porque elas possuem um flagelo, e esse flagelo ajuda na questão da locomoção, tá? São algas aquáticas, elas são predominantemente algas de água doce, né? As euglenófitas, elas são predominantes de água doce, certo? Possui um comportamento mixtrófico, ou seja, tanto autotrófico como heterotrófico. Autotrófico, elas produzem seu alimento com a presença de luz, e heterotrófico, elas produzem seu alimento com a ausência de luz, tá? Essas são as principais características dessas algas. Segundo ponto, a segunda menção aí das algas unicelulares, que foi a que até a Raíssa agora perguntou nesse instante, as bacilariófitas, tá? São algas imóveis, ou seja, elas ficam presas em um substrato, tá? Possuem uma parede celular impregnada por sílica, tá?
Isso aí é um composto químico oxigenado, podemos dizer assim. O principal representante desse grupo aí é as diatomáceas, que são algas unicelulares, formadas apenas por uma única célula, porém elas possuem parede celular dupla, que se encaixa como se fosse uma espécie de potinho, tá? Ela possui uma parede celular dupla, elas se encaixam como se fosse tampas de um frasco, pronto, há um encaixe, certo? Dessas partes, onde tem, por ela possuir essa parede celular dupla, certo? Nós chamamos aí de carapaça. Lá na página 130 vocês podem encontrar isso aí que eu estou falando, tá? Nós chamamos de carapaça. Essa carapaça é sempre formada por duas partes, e essas duas partes, elas recebem o nome de tecas, tá? Durante anos, essas carapaças, elas vão se acumulando lá no fundo do mar, por isso que formam o que nós chamamos de diatomito, né? Que é justamente a matéria-prima para a fabricação aí dos tijolos e de alguns monumentos, tá? A matéria-prima para a fabricação de tijolos e monumentos. Até aí, tudo bem? Dando continuidade aí com relação às diatomáceas, nós podemos dizer que a divisão dela, é assexuada, ou seja, vocês estão lembrados que quando há reprodução assexuada, a mãe dá origem a filhos idênticos, né? Então, no caso aí, a reprodução dessas algas, tidas como diatomáceas, ela se dá de forma assexuada, só que só vai até uma certa linhagem. Por quê? Porque ela se divide e chega um momento em que ela não vai mais conseguir se dividir, então já vai partir para um outro tipo de reprodução, que é a reprodução sexuada. Isso nós vamos ver mais adiante, tá? Quando a gente estiver estudando a respeito das reproduções das algas, tá certo? Tudo bem até aí? Sim, sim. Deixa eu ver o que foi mais que eu... Oi, João Mariano. Continuando, então. Aí nós falamos a respeito da terceira alga, alga unicelular, que é as dianoflagelos. As algas dianoflagelos, a sua maioria é marinha, né? Elas são autotróficas ou mixtróficas, ou seja, tanto autotrófica como heterotrófica. Elas possuem espécies que são móveis. Essa locomoção se dá através do quê? Através justamente de dois flagelos que ajudam na questão da locomoção, tá? Tá certo? Então, se dá através de dois flagelos, e esses flagelos, eles ajudam na questão da locomoção dessas algas. Existem cerca de 3.000 espécies diferentes dela, existem várias espécies dela, tá? Há algumas espécies que eu esqueci ontem de falar para vocês, apresentam a bioluminescência, ou seja, elas conseguem emitir luz, e essa luz que elas acabam emitindo faz com que elas fiquem camufladas, elas possam se camuflar diante de algum predador, tá? Então, algumas algas, elas acabam produzindo isso aí, acabam apresentando essa ai, que palavrinha difícil de dizer, desculpa. Bioluminescência, tá? Que é justamente o fato dela conseguir emitir luz e acabar confundindo aí os seus predadores, certo? Outras algas, como nós falamos também ontem, estão associadas à floração, ou seja, à proliferação, né? Essas algas,
não sei se vocês estão lembrados, nós falamos até a respeito da maré vermelha. Essas algas compõem aí o que nós chamamos de maré vermelha. Por quê? Porque essas algas, elas acabam crescendo rapidamente, de forma descontrolada, né, descontrolada. São algas que habitam ambientes aquáticos, lógico. Elas acabam se reproduzindo de maneira descontrolada e acabam ocupando a superfície, tá? Quando elas ocupam a superfície, o que é que acontece? Acontece aí uma alteração. Deixa eu falar, que ocorre esse processo aí delas crescerem rapidamente de forma acelerada. Tinha até falado para vocês, a respeito do exemplo que eu dei, Tá dando para ouvir direito? Tá dando para ouvir mais ou menos? Mas vamos seguindo, vai dar certo, tá? Então, vamos lá. Continuando. Ontem eu tinha até falado para vocês que um exemplo que pode causar essa proliferação e esse exagero dessas algas é justamente a liberação de esgotos domésticos. Gabi, se a Maria Clara não está conseguindo entrar, ela tem que entrar em contato com o Robério, porque quem aceita a permissão dela é o Robério, viu? A tia só faz entrar junto com vocês, igual vocês, mas quem dá permissão para entrar no ambiente é o Robério, tá bom? Então, continuando. Essas algas aí, por que ocorre essa questão da reprodução delas de forma descontrolada? Isso devido à questão dos esgotos domésticos, resíduos que são lançados ao mar. Acontece também devido a alguma alteração de salinidade, como também pode ocorrer devido à temperatura, tá? Mudanças de temperatura. Agora, quais as consequências quando acontece essa maré vermelha? Acho que até Deixa eu só olhar aqui se tem o nome do pigmento. Não tem não. Ou melhor, não estou encontrando. Então, o que é que acontece? Quando elas liberam essas toxinas, o que é que acontece? Há a possibilidade de causar a morte de várias espécies aquáticas, tá? Além disso, quando elas vão para a superfície, o que é que acontece? Elas acabam bloqueando a passagem dos raios solares. Parte da luz solar acaba sendo prejudicada. Então, isso aí acaba comprometendo o quê? A fotossíntese e, lógico, a concentração também de oxigênio nas águas, tá? Além disso, outra consequência aí da maré vermelha é que, no caso aí, com relação aos humanos, pessoas que acabam consumindo peixes ou crustáceos dessas regiões onde tem a maré vermelha, eles acabam tendo alguns problemas de saúde. Que tipo de problema de saúde? Como a diarreia, tá? Pode causar aí um probleminha de saúde como a diarreia. Boa tarde, Diego. Tem que entrar mais cedo, tá? Já são 1h30. O interessante é que você chegue 1 hora. Sim, continuando. Essa parte relacionada à maré vermelha tá ok? Deu para entender? Só repetindo de forma mais rápida, a maré vermelha é justamente quando há uma produção em excesso das algas tidas como dinoflagelos, tá? Então, quando há a produção dessas algas dinoflagelos em excesso, nós podemos, lógico, algumas algas, no caso, a maré vermelha pode ser tóxica para nós da seguinte forma: se você se alimentar de peixes ou crustáceos
que tenham consumido, ingerido alguma substância tóxica produzida pela maré vermelha. Certo, Raicinha? Aí ela vai causar danos à nossa saúde, no sentido de que provocar uma diarreia, um desconforto intestinal, certo? Ok, Raíssa? Sim? Pode passar adiante? Pode, né? Ok. Aí na página 130, isso daí é o que a gente já tinha conversado ontem, de os peixes que ficam na maré vermelha. Isso, eles acabam até morrendo, tá? Por quê? Porque ela vai atrapalhar aí na questão da fotossíntese, a passagem de luz, a questão da oxigenação também, tá? Porque ela sobe até a superfície, então ela acaba atrapalhando esse processo, tanto a passagem de luz, como também na questão da produção de oxigênio. Então, alguns peixes, eles podem morrer. Isso daí você encontra também essa informaçãozinha lá na página 131, tá bom? Caso tenha ficado alguma dúvida, é só perguntar. Certo? Passando para a página seguinte, a página 132, agora a gente vai falar um pouco a respeito das algas, mas as algas pluricelulares, tá? Na página 132 nós temos aí algas pluricelulares. Nós temos aí algas que são chamadas de algas verdes, algas pardas. Deixa eu soltar aqui no chat, não fica direto saindo isso. Ok. Nós temos aí o que nós chamamos de algas verdes, as pardas, e temos também as vermelhas. Isso aí por quê? Porque essas algas, elas acabam liberando alguns pigmentos que deixam, que mudam um pouco seu tom. Porém, todas elas possuem clorofila, tá? Então, não quer dizer que elas não tenham a coloração verde. Elas possuem a coloração verde, porém, digamos que ela fica camuflada, ela fica escondida, certo? Mas todas as algas possuem clorofila. Então, nós temos aí, ó, algas pluricelulares. Nós temos 3 tipos, que são, como eu já mencionei nesse instante, as tidas como algas verdes, as pardas e as vermelhas. No caso aí, começando pelas algas verdes, nós temos aí as clorofícias, né? Essas algas verdes, elas recebem esse nome justamente por quê? Por causa da clorofila, tá? Então, a clorofila libera um pigmento que permite que ela fique verde, por isso que elas são chamadas de algas verdes, certo? Elas podem ser unicelulares, mas também podemos encontrar multicelulares, a maioria unicelulares, tá? Se ela for unicelular, ela pode vir em colônias, como nós vimos anteriormente, certo? Elas podem ser de água doce, na sua maioria. Na maioria das vezes a gente encontra essas algas verdes em águas doces, certo? Mas também, lógico, nós encontramos em águas salgadas, águas marinhas, tá? Essas algas verdes, elas também podem ser encontradas. Algas podem cortar as pessoas? Como assim? Algas, eu acho que você está confundindo a palavra, não é, não? Eu desconheço. Eu desconheço. Tem algumas que cortam? Quais seriam? Quais seriam, Pablo? Não, João Mariano, elas não são plantas, tá? Te respondendo. Elas são pertencentes a outro grupo, no caso aí, o grupo do qual nós estamos estudando, os protistas, certo? As algas, elas não são plantas. Durante um longo período, foram estudadas, vistas como plantas. Depois, elas foram reclassificadas, elas foram direcionadas para outro reino.
Lá no início do capítulo, por exemplo, ele deu como uma introdução até isso daí, a respeito disso aí, que antes as algas, elas eram tidas, elas pertenciam ao reino Plantae. Porém, depois foi percebendo que ela não pertencia ao reino Plantae. Tio, o que seriam esses protozoários? São os primeiros, o primeiro de tudo, os primeiros seres, no caso aí. Tá? Ok aí? Ah, tá. Tu tá perguntando com relação ao vídeo, né, Paula? Entendi agora. Então, só continuando aí com relação às algas verdes, repetindo. As algas verdes recebem esse nome de algas verdes justamente pela questão da clorofila, tá? Da produção de clorofila que está em excesso. Então, por isso que ela tem aquela coloração verde. Pigmento verde é presente nela. São algas de águas doces, mas também podem ser encontradas em águas salgadas, tá? Mas a maioria das vezes elas são algas de água doce. Tem aí como exemplo, por exemplo, que elas podem ser encontradas tanto em ambiente aquático como em ambiente terrestre, né? Só que nesse caso do ambiente terrestre, são ambientes terrestres úmidos, como é o exemplo dos líquens, né? Que são algas que ficam presas em troncos de árvores, certo? Eu acho que eu já falei todas as informações possíveis aí das algas verdes. Acho que já qualquer dúvida vocês perguntam, tá? Já as algas tidas como pardas, ou as feofícias, algas pardas, tá? Já as algas pardas, elas possuem uma substância que é tida como fucoxantina, que é justamente uma substância que dá o pigmento marrom a ela. Elas possuem raiz a clorofila, porém, essa substância conhecida como fucoxantina, ela acaba lançando um pigmento de tom, permitindo que ela apresente um pigmento de tom marrom, tá? Mas ela existe clorofila nela, ela existe a pigmentação verde também, tá? Porém, a fucoxantina faz com que ela dê a aparência de marrom, ela seja lançada a pigmentação nela marrom, seja mais visível, posso falar assim, tá? Mais alguma coisa? Não, Raíssa, tá? Então, justamente essa substância aí, a fucoxantina, ela faz com que essas algas pardas, elas mudem a sua coloração. Elas deixem de ser verde e passem a ter uma coloração marrom. Só que, volto a dizer, a clorofila também está contida nela, certo? Porém, essa substância liberada aí, a fucoxantina, faz com que ela apresente uma coloração diferente, tá? Diferente aí no caso das algas verdes. Como diz aí na página 132, elas acabam formando, florestas submarinas que servem de abrigo para várias espécies. Aí vem dando como exemplo das algas pardas, os kelpis, tá? Tem até aí no livro de vocês, na imagem ao lado, na página 132, uma imagem de kelpis. E eu já tinha até falado para vocês anteriormente que kelpis são algas que podem chegar até 60 metros de comprimento, tá? E o que nós visualizamos aí na imagem, que para alguns pode ser o caule, não é um caule, é um talo, tá? Por quê? Porque é avascular. Se der esse vai ter dever, eu vou colocar lá no ambiente, tá? No Google Sala de Aula. Algumas questões para ser respondidas, tá certo? Não vou colocar a página de livro, tá bom? Dá uma olhadinha lá depois. Depois das 4h30, a tia coloca lá, tá? Ok, né? Então, continuando, para encerrar.
Aí, por último, a gente tem aí as rodopícias, que são conhecidas como algas vermelhas, tá? Essas algas vermelhas, elas podem ser encontradas também na superfície, presas em alguns troncos de árvore, tá? Geralmente, elas são marinhas. Elas são marinhas, mas elas também podem ser encontradas em água doce. A maioria é multicelular. Esse pigmento aí vermelho que elas têm é justamente porque elas produzem uma substância, elas possuem, volto a dizer, possuem a clorofila, porém elas possuem uma substância que lhe permite essa pigmentação, que tem até aí o nomezinho, ó, picoeritrina, tá? Que permite ela ter uma coloração avermelhada, certo? O Edson entrou. Então, só para terminar aí, elas possuem, né, volto a dizer, elas possuem a clorofila, porém elas apresentam uma coloração avermelhada devido a uma pigmentação da qual elas liberam, certo? E essa pigmentação permite a coloração vermelha, ok? Vou colocar lá no ambiente algumas questõezinhas para vocês fazerem, tá certo? E até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau. Abraço em todos.